Bom, gente, ela trabalha com terapia cognitiva comportamental e terapia de casal e família. Nossa conversa será sobre recomeço com a psicóloga Vânia Celedônio. Bem-vinda, Vânia! Greg, eu agradeço muito pelo convite. É sempre um prazer, né, poder falar daquilo que a gente ama muito, que é comportamento, e um prazer também estar participando desse seu programa. Legal, Vânia. E olha só, para a gente começar, a minha primeira pergunta é: diante de uma adversidade ou de uma mente confusa, quem sabe, é possível recomeçar? Então, eu já sou adepta da ideia de que sempre é possível recomeçar, né? Isso vai depender somente da vontade, da força de vontade da pessoa, né? E se ela puder também utilizar técnicas, né, que contribuam para que ela alcance esse objetivo, é sem sombra de dúvidas. Eu já vi pessoas aqui recomeçarem depois de luto, depois de rompimento de relacionamentos durante tantos anos de história, que duraram muitos anos, né, de história, diante de perda de um negócio. É sempre possível recomeçar, sim. Existem competências emocionais que a gente precisa adquirir para recomeçar? Sem sombra de dúvidas. Por isso que a gente tem falado muito sobre equilíbrio emocional, né? Saúde emocional, porque sem ela é impossível que a gente consiga esse recomeço. Tanto para o profissional, quanto para o estudante, quanto para a pessoa que está procurando até, né, se inserir nesse mercado. Se você não tiver competência comportamental, se tiver só técnica, né, você vai sentir, né, uma hora ou outra esse aperto emocional. Legal. E existe até uma máxima no mundo corporativo que diz que você é contratado pelas habilidades e é demitido pela sua falta de competência emocional, vamos dizer assim, né? Uhum. Seu comportamento, no caso. Mas o comportamento, ele influencia todas as áreas da nossa vida, né? Então, acho que você perde se você não tiver esse controle profissionalmente, na família, né, nos relacionamentos interpessoais, amigos, em todas as esferas da vida mesmo. Entendi. Mas assim, na sua opinião, então, para a gente aprofundar um pouquinho essa tua deixa aí, o que é essencial para iniciar o recomeço e ser bem sucedido nesse processo? Então, Greg, na verdade, o elemento principal para você alcançar esse recomeço é você querer de verdade, né? Querer do fundo do seu coração. Porque às vezes as pessoas falam que querem recomeçar, mas elas não se empenham o necessário para poder alcançar esse objetivo. O recomeço é algo que exige muita disciplina, determinação, força de vontade, dedicação. E aí, geralmente, né, a pessoa que está nesse processo de recomeço, ela está fragilizada de alguma forma. E muitas vezes a pessoa fragilizada, ela não quer fazer muitos esforços, porque ela quer viver aquele momento de fragilidade. Então a gente precisa mesmo dessa força, dessa vontade para poder recomeçar, senão impossível alcançar esse objetivo. Peraí, mas existe um momento que você diz assim, é preciso eu viver esse momento de fragilidade, é preciso eu viver esse momento de adversidade um pouco, até para se autoconhecer ou para maturar alguma coisa. Existe um tempo para isso ou não? Você tem que queimar realmente essa etapa, tem que passar por cima disso, encarar com positividade e avançar? Na verdade, assim, não tem como não sentir. A gente tem como amenizar, né, essa dor, te ajudando a ter saúde emocional nesse processo, mas você vai sentir, sim, né, essa tristeza, essa raiva, essa negação. Vai tentar negociar uma mudança com as pessoas, com Deus, com aquilo que você acreditar. Então, você vai passar por essa fragilidade com certeza. E mesmo diante dessa fragilidade, né, você tem que ter o desejo de querer recomeçar. Se você sentir que aquele é o momento ideal para você recomeçar, se você quiser de todo o coração, de verdade, você consegue sim, mesmo com essas emoções todas que a perda que vai acontecer antes do recomeço vão trazer para a sua vida. E como é que fica alguém, Vânia, com a tua experiência, alguém que não tem essa força, alguém que diz assim, preciso, mas não vou, e aí, como é que fica? Na verdade ela está fazendo uma escolha, né, eu digo assim, até quando você não toma decisão nenhuma, você já está fazendo uma escolha para a sua vida. E nesse caso, Greg, ninguém consegue fazer uma intervenção. Eu costumo dizer assim que a mudança vem de dentro, tá? A gente pode até aconselhar, direcionar, orientar, mas se a pessoa não estiver disposta a receber aquilo que a gente está entregando, ela não vai conseguir viver essa transformação que o recomeço traz, porque ela não quer. A mudança vem de dentro mesmo. Então vai depender muito dela. Bom, eu tenho uma pergunta aqui que eu acho que de alguma maneira você já respondeu, mas a
nível a título de reforço, aliás, eu acho que ela até cabe aqui. Eu recomeço quando, Vânia? Eu recomeço quando quero. Eu recomeço quando tenho técnicas eficazes que me ajudam a alcançar esse objetivo. Eu recomeço também quando, depois de todas essas variáveis que eu mencionei, querer e ter técnicas eficazes, eu recomeço quando tenho pessoas também ao meu redor. Isso ajuda muito. Isso não é uma condição, tá? Mas ajuda muito. Quando tenho pessoas que me orientam, me dão esse suporte, me fortalecem de alguma maneira, né? Por isso que é bom também. Incentivam também, né? Incentivam, me motivam. Por isso que é importantíssimo a gente se rodear de pessoas que elevam essa nossa energia, né? Legal. Que nos animam, nos motivam a ressignificar um momento difícil. Quais os sentimentos comuns que atrapalham o recomeço e quais os positivos também que ajudam o recomeço, Vânia? Um sentimento comum, bastante frequente, é o medo. O medo? Exatamente. Ela tem medo de não conseguir. Ela nem tentou, mas ela já está paralisada por esse medo. Então, a gente não consegue controlar o futuro, o que vai acontecer. A gente só vai conseguir entender o que vai acontecer vivendo, se expondo, se permitindo, né? Então a gente precisa transpor o medo para ver o recomeço, inclusive, porque as pessoas sentem uma ansiedade, uma insegurança, um receio, um medo, uma preocupação diante do novo. E você perguntou uma emoção boa, foi isso? Foi, perfeito. A gente tem aí a questão da fé. O que é a fé? Na verdade, a fé ela não está nem vinculada à religião. A fé é você acreditar naquilo que você não pode ver. Então, e a fé também é um sentimento que ameniza o sentimento ruim que eu mencionei anteriormente, que é o medo. Você acreditar que é possível, que você pode conseguir aquilo, ajuda muito, motiva a pessoa. E também tem os sentimentos depois, né, do recomeço, que é quando você percebe que você consegue, que você dá conta, que você cresceu muito, né, e aí isso te traz uma satisfação, uma motivação para recomeçar sempre. Que legal, que bacana. Interessante essa sua abordagem a respeito da fé. Quer dizer, a fé não está atrelada a um aspecto religioso, mas sim uma questão de crença mesmo, né, de que é possível e tal, vamos fazer. E de alguma maneira ela motiva também, né? Ela motiva, ela incentiva, ela impulsiona, né, Vânia? Com certeza. Eu sempre digo que quando você pensa, você sente. E quando você sente, você se comporta, né? A fé, ela te dá essa crença de que é possível. Então, acreditar que é possível te dá que tipo de emoção? Uma emoção que te motiva, que te anima, né? Que te dá energia, força. E essas emoções todas vão fazer com que você vá para o processo de ação. Por isso que, né, essa fé, ela acaba fazendo que as pessoas ajam, tenham atitude, uma postura ativa diante da vida. Você falou das emoções, eu queria falar sobre a humildade, falar sobre a ingratidão. O que você fala desses sentimentos? Eu acho que eles de alguma maneira aparecem nesse recomeço, né? A gratidão, a ingratidão, a humildade, a vaidade, eles estão presentes na hora do recomeço também, né, Vânia? Eu sigo a linha teórica de que a gente precisa o tempo todo controlar a nossa natureza, porque ela é um pouquinho perigosa, tá? Ela tem uma tendência de levar a gente para alguns caminhos que são maus, e a gente tem que controlar o que a gente pensa, o que a gente sente, a maneira como a gente se comporta. Eu acho que a gratidão, ela é um exercício, primeira coisa, ou seja, ela consegue ser desenvolvida, né? Ninguém nasce mais grato ou menos grato, a gente vai se tornando mais grato e menos grato. Exercitando isso, né? Trazendo à memória todas as coisas boas que têm acontecido na nossa vida, que estão presentes e que às vezes passam despercebidas. Ser grato, acho que as pessoas às vezes confundem, por que eu preciso ser grato? Porque de repente está escrito num livro, numa palestra motivacional, tá? É algo pregado por uma religião, né? Na verdade, você precisa ser grato porque isso te faz bem. A ingratidão traz pensamentos que a gente chama de disfuncionais, que baixam o teu nível de energia, baixam a tua emoção, baixam o teu ânimo, né? Te deixam tristes, te deixam com um sentimento de raiva. Quer dizer, essas emoções, elas não são boas para você. A gente não tem que ser grato porque uma linha de pensamento tem nos ensinado a ser grato. A gente tem que ser grato porque isso faz bem para a nossa saúde emocional mesmo. Aí, essa é a questão da gratidão, né? Você falou um pouco da questão da humildade, não é verdade? Quando a gente vê a questão da altivez, né? Quando a pessoa é muito altiva,
a gente precisa entender o que motiva ela a agir dessa forma. Às vezes, essa altivez fala de alguma defesa que a pessoa tem. Por que você precisa se proteger? O que te motiva a fazer essa proteção, que acaba te distanciando das pessoas? Às vezes, a mensagem inconsciente que se tem da altivez é de poder, é de superioridade, né? De status. Mas eu acho que isso tem mudado um pouco, Greg. As pessoas têm visto já a altivez como algo que não é legal, que mostra uma insegurança, que mostra uma defesa, que mostra um comportamento de diferenciação, né, de querer se colocar como superior. E isso, eu acho que a gente está falando tanto a respeito de defesa das minorias, que isso tem sido muito mal visto. E é bom, né, porque a gente pelo menos já diminui a frequência desse comportamento que não é nada legal. Mas você fala que ele está sendo mal visto a partir de quem pratica ou de quem percebe? Acho que de quem percebe mesmo, né? Às vezes a pessoa que pratica, Greg, nem percebe, nem se dá conta. Chega a ser involuntário, Vânia, devido a essa questão que você falou? Pode ser uma defesa, pode ser Chega a ser involuntário, às vezes a pessoa aprende no próprio contexto em que ela está inserida, de repente é um aprendizado familiar, passando de pais para filhos, né? Ou às vezes nem pais, às vezes amigos mesmo. Às vezes você reproduz um comportamento que está ali nesse contexto. Então, às vezes a pessoa não se percebe. Mas as pessoas que estão de fora têm essa percepção, acho que isso tem sido tão falado nas redes sociais, né? Da gente respeitar o outro, da gente, em vez de excluir, incluir, da gente acolher e não fazer esse afastamento, essa diferenciação. E os benefícios no recomeço, Vânia, para a pessoa? Ela amadurece, ela começa a melhorar a confiança em si, né, porque ela percebe que ela tem uma força que ela nem imaginava que tinha para poder alcançar, né, esse recomeço. Então, melhora até nesse processo de autoestima, eleva a autoestima da pessoa, porque ela começa a acreditar em coisas que às vezes antes ela nem sequer imaginava que seriam possíveis. Você teria alguma história pessoal de recomeço para compartilhar com a gente? Ah, com certeza. Acho que todos nós temos, né, Greg? Eu sempre conto uma que foi essa minha transição, né, para a clínica. Antes de trabalhar como psicóloga clínica, trabalhava com recursos humanos, né? E aí eu tinha esse desejo de mudar o rumo da minha carreira, mas, né, tudo que é novo gera uma ansiedade, gera um medo, né, gera uma insegurança. As pessoas até perguntam, mesmo você sendo psicóloga, você sente todas essas emoções? Que bom, né, que sinto todas as emoções, né? Eu costumo dizer que quem não tem essas emoções bem definidas geralmente apresenta uma psicopatia, então isso não é um bom sinal. Então, o fato de eu sentir todas essas emoções significa que eu tenho saúde, né, que eu tenho uma natureza humana. Eu tive que me rodear de pessoas que me incentivaram muito, né, meu marido, meus familiares. Tive que ter muita fé, que eu falei anteriormente, né? Que acreditar naquilo que eu não consigo ver, ou seja, acreditar que era algo que iria dar muito certo e acreditar também em mim. Eu acho muito importante essa crença em si para a gente poder recomeçar, né? Você tem uma noção do seu potencial, né, das suas forças, das suas habilidades, né, e a conjunção de tudo isso fez com que eu tivesse força, ânimo, motivação para abrir o meu próprio negócio e me ajudaram também a mantê-lo, né, porque não é só abrir uma clínica, mas manter uma clínica. Essas emoções todas funcionais, né, que eu mencionei, foram necessárias para o meu processo de recomeço. Então, eu sempre digo essa dica, né, para as pessoas: vai com medo, vai com frio na barriga, vai com uma ansiedade, mas vai. O importante é que você progrida, né, que você faça progressos. Não importa o quão rápido ou lento você tem ido, progresso é progresso. Você tem evoluído, você está no caminho bom.
Bom, então te agradecer muito pela tua participação aqui, agradecer a sua presença aqui comigo. Para mim é uma alegria poder estrear esse podcast, inclusive com você, com essas dicas, esse papo tão bacana, tão legal aqui no nosso podcast. Para finalizar, eu queria que você deixasse aqui uma mensagem, né, para quem está recomeçando, seja em que área for, seja na família, no trabalho, enfim, seja o que for. Claro. Alguém que está pensando em transicionar a vida para alguma outra área, enfim, deixa sua mensagem final e mais uma vez te agradeço, Vânia. Imagina, Greg, eu que agradeço pelo convite, né? Para mim é uma honra estar estreando, né, esse trabalho aqui. E eu fico feliz pelo seu recomeço, porque eu sei que isso é uma atitude de coragem, de fé, né, de ousadia, e é exatamente isso que eu desejo para as pessoas que estão nos escutando, né? Que elas tenham essa mesma força, essa mesma crença. Vânia, mas viver um mundo de Alice, onde tudo vai dar certo? Não precisa viver no mundo de Alice, mas também não precisa viver num mundo, né, tão crítico, tão descrente, né, tão desanimado, porque isso vai te trazer emoções que não são boas, mas é você dar o seu melhor, né, você fazer o possível e impossível para que as coisas aconteçam, deem certo, e se derem certo, ótimo, se não derem certo, você ter a certeza de que não era para dar mesmo, porque não foi falta de esforço, empenho ou dedicação, foi uma questão circunstancial que às vezes está fora até do nosso controle, né? Existem coisas que não dependem só da gente, tem questões relacionadas a tempo, tem questões relacionadas a propósitos, né? Enfim, que saem do nosso entendimento. Então, eu acho que a dica que eu dou é assim, faça o seu melhor, né? Mesmo diante do medo, da ansiedade, da insegurança, caminhe, dê passos, prossiga, não pare, não se entregue para a adversidade, porque a gente precisa ter, na verdade, Greg, muitos recomeços. Eu acho que a nossa vida é feita de recomeços, né? Cada ciclo que a gente vai vivendo, né, cada nova fase da nossa vida, é um recomeço. A gente tem que começar a ver o recomeço como algo bom. A gente tem recomeço todos os dias, quando acorda a gente tem recomeço. Eu acho que é uma oportunidade de você recomeçar, de você ressignificar algumas coisas e olhar tudo de uma maneira melhor e diferente. Que legal. Bom, para quem quer conhecer mais o teu trabalho, Vânia, quem quer te acompanhar de repente nas redes sociais, ou até mesmo aqui em Belém do Pará, onde nós estamos gravando. Sim, no Instagram eu estou como psicóloga Vânia Celedônio, né? CELED de dado O-N de navio e O. No Facebook eu estou como facebook.com/Vânia Celedônio, né? Aqui em Belém eu atendo no Mirai Office, que fica na municipalidade, entre Vandencoque e Dom Romualdo Coelho, né, na sala 608, e tem meu WhatsApp também, né, que as pessoas podem escrever, tirar dúvidas a respeito dos atendimentos do nosso trabalho, que é o 91, né, que é o daqui da nossa região, de Belém, 984563266. Bom, então espero que você tenha gostado do nosso primeiro podcast e, é claro, aguardo também você assinando aí esse podcast para você acompanhar toda sexta-feira, tá bom? Aproveita, divulga, avisa os amigos aí, nos ajuda a compartilhar esse conteúdo com as pessoas que você conhece, com as pessoas que você ama. É sempre muito bom a gente poder compartilhar um conteúdo legal, tá? Um grande abraço para você e vamos juntos nos falando aqui no nosso podcast.